Vamos lá para baixo, para o Museu de Atenas, verificar a destruição que fizeram com a minha terra querida. E depois nós vamos no Monastirac comprar coisinhas, comprar... Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, mais uma vez com o nosso amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. E hoje nós vamos falar sobre um tema que já gerou música, que os homens prometem para as mulheres muitas vezes: eu te darei o céu, né? O céu, o que é o céu? O que é e onde está o céu, né? Esse, mais ou menos isso o título que a gente... Nós vamos falar sobre o céu hoje, né? O que é isso? A gente olha para cima, o que é o céu de verdade? O céu é esse negócio azul que a gente vê todo dia? Ou é muito mais do que isso, né? A gente olha para cima, mas sem se lembrar que nós estamos olhando para cima, porque a gente não pode olhar para baixo, porque se a gente olhasse para baixo, na ponta do planeta, digamos assim, nós vamos ver céu também. Se você vê através de um satélite lá em cima, o céu é tudo aquilo que corresponde, circunda a Terra, digamos assim. Isso na parte física, na parte científica. Tem a parte teórica, esotérica aqui que nós vamos falar. Religiosa, né? Também isso, muito bem focado aqui. E aí, Jorge, tudo bem? Hein? Legal, legal. Tudo. Então, agora há pouco ali eu estava brincando com o Jorge, eu sei que vocês gostam disso aí, né? A gente sempre relaxa um pouquinho. Eu não sei o que eu falei pro Jorge, falei: Jorge, o dia que você falar uma mentira, você tá ferrado, né? Porque você se entrega, né? Eu fiz uma brincadeira com ele, falei alguma coisa e ele imediatamente ruborizou. Não que ele tenha mentido para mim, mas ele ruboriza. Como ele ruboriza, vocês percebem aqui, muita gente comenta, né? Não, eu vou falar. Olha, que já começou aqui, ó. Não, é que ele tá falando, às vezes ele escolhe assunto para conversar. Isso. E eu digo para ele que não, esse assunto não vamos conversar. Já falam, né? Aí ele perguntou assim: por que não dá para conversar? Eu disse: porque não dá para conversar. Aí foi onde fica o vermelho deitado. Exatamente, eu falo: tudo bem, é problema seu com os caras lá embaixo. Aí ele começa a ficar vermelho, que nem agora aqui, tá vendo? Ele muda de cor, então a gente pega... É característica de cada pessoa, né? Isso é muito bom, isso é transparência, né? E aí, bom, fora isso que você tá bem, que bom que você tá bem, né? O que é o céu aí? Que bacana, eu lembro da música: eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. O que é esse dar o céu? Ah, por que os passarinhos olham para o céu? Por que as plantas... Nós estamos falando tudo no trivial, né? Tudo que a gente conhece. Por que as plantas crescem para cima, para o céu, de onde vem a luz, tudo isso aqui? Por que a luz vem de cima? Por que tudo é acima? O que é esse em cima? O céu tem alguma coisa a ver com em cima, que nós podemos falar também? É um mistério. Espero que a gente consiga desvelá-lo um pouquinho hoje. Então... acendi o rojão. Pode passar, vamos lá. Então, olá para todos. É bom estar aqui sempre conversando. A gente estava conversando agora antes de começar a gravar de como que a vida é um negócio fantástico, né? Sem dúvida. Meu Deus, o cara que inventou o negócio era bom na invenção, porque é uma coisa sensacional. Porque além da vida, cada um tem a sua vida, que é um mundo à parte, né? Não, mas eu digo assim, vida em termos de compreensão, né? A oportunidade de você daí, em um estado denso de matéria, compreender aquilo que está acima do abstrato, e daí misturar as coisas, é um negócio assim, a gente tem que viver essa essência que a gente está tendo agora. Eu acho que a gente tem que aproveitar assim, sabe, como tomar aquele copo d'água depois de uma sede intensa, não beber rapidamente, mas sim um gole cada vez e pensar no que está acontecendo, porque é uma vida ímpar. Não estou com relação às questões assim, humanas, porque particularidades da vida e dificuldades que assim todo mundo tem, porque a vida na superfície é isso mesmo, não tem, né? Até porque a gente vem para resolver coisas. Mas a vida enquanto ente desse conglomerado universal, e a gente tendo consciência e poder assim vislumbrar o processo, assim, a pirâmide invertida que da matéria mais densa até o mais sutil, e isso agora é totalmente possível, né? Antes não era, né?
E é uma coisa assim, não é inacreditável porque a gente é testemunha. Sim. Então tem que aproveitar essa vida muito devagarzinho, sabe assim? E bem, saborear a vida assim, sabe? Em cada gota, porque o negócio não é simples, né? Bom, então assim, ó, grego. Primeiro que o céu, a palavra céu, né, ela deriva do latim caelum, e caelum vem de cadere, e cadere é cindir, cortar, fazer uma cisão, tirar uma parte, e na tradição latina primordial, para os romanos, tomando só como base para a gente começar a conversa, o universo ele era um conjunto de esferas concêntricas. Veja como uma coisa muito interessante. A coisa toda, né, da Terra até o infinito, era um conjunto de esferas. E então um corte no sistema de esferas, né, era o que chamavam de céu. Né? Esse que é a origem do céu. Não tem nada a ver o termo céu com as questões religiosas que se deram depois, as crenças de cada um, aquela aspiração de quando morrer quer ir para o céu, ou para o Devachan, ou que para onde, não interessa para onde. O conceito inicial daí é um corte nas esferas. Então é como se todo o processo de geração cósmica, uma parte dessa geração, uma parte desse conglomerado cósmico que está existindo, nos fosse dado, e aí isso a gente chama de céu. Tanto é que assim, o termo Deus, assim, a referência mais antiga que se tem do termo Deus é no proto-indo-europeu Diu, e Diu era a luz do dia, então Deus era a luz do dia. E aí tem um conhecimento esotérico muito profundo, porque está ligado daí ao próprio Sol, que de onde emana realmente a questão da divindade. Depois, assim, andando um pouquinho na questão da história, daí tem Peter, né, em grego deu o Júpiter, né, onde criaram uma divindade com o nome Júpiter, baseado no proto-indo-europeu. Então os dois conceitos primários, né, com relação ao que a gente acredita hoje que seja divindade, né, e céu, é completamente diferente do que se acredita, né? Não tem nada a ver. Muito bem. Quando a existência como um todo ela vai ser criada, né? Hoje vamos conversar, onde seguir uma linha muito interessante. Vamos lá, né? vamos Para lá. a gente localizar o céu no visível, o céu no invisível, o céu no ser humano. Vamos tentar estabelecer toda essa... E o inferno também, né? A contraparte. Sim, né? claro. Então, quando vai ser criado... Antes, uma coisa que é muito interessante. O primeiro conceito que existe em termos não é nem de matéria, o primeiro conceito que existe antes de existir a própria matéria, antes de existir o próprio conceito de divindade, né, as divindades independente da crença de cada um, é o conceito de espaço, porque daí tem um momento em que sequer o espaço existe, não existe nada, né? Então, e é o único Deus de verdade que é o imanifestado, porque daí nesse momento em que nada existe, existe ele, e toda a matéria existe nele em potencial. Daí então, nesse momento há um impulso de criação, e outro dia a gente conversou sobre tudo e nada, né? Sim. Então é o único momento onde tudo e nada coexistem, porque aquele ponto que não tem matéria, ele é tudo, porque todo o engendramento universal dos universos, dos mundos, porque são vários, né? Então são vários universos, vários sistemas solares, várias consciências, vários seres existindo, cada um no seu lugar. Então, nesse momento, tudo está ali e o nada também está ali, porque nada ainda é criado. Quando há o impulso, então, de começar a manifestação, de onde daí vem o que a gente conceituou como céu,
a primeira coisa que é criada é o espaço. Veja como é interessante. Não é que existe espaço e eu vou encher o espaço de matéria. Inexiste o próprio conceito de espaço, né? Daí então é criado o espaço, e esse espaço criado, né, ele passa a ter dois polos, né? Um é como se fosse um polo, dá pra gente dizer assim, com um polo celeste, né, ou divino, e daí para trazer para uma terminologia compreensível para o código de linguagem que a gente tem hoje. Então, um polo celeste e um polo infernal, ou um polo divinal e um polo infernal. Não que exista Deus e diabo, que inexiste, né? Sim. É um conceito só criado pelas religiões. Então, esse espaço, né, ele tem dois polos. Por um polo começa a entrar o influxo para a geração da matéria, né? E aí, então é criado o primeiro influxo de matéria. A gente já conversou algumas vezes aqui, né, sobre a expansão do primeiro, né, do Akasha, dele vai e contrai, uma parte da contração vai gerar o segundo, que é Vayu, expande e contrai, uma parte da contração vai gerar o terceiro, que é Teja, e assim vai. Essa criação da matéria é que vai preencher o espaço, não é? Junto com esse preenchimento do espaço aparece um novo conceito, né, que é o conceito da matéria. Então, antes você não tinha nada, daí você cria o conceito de espaço, daí o espaço tomando densidade é criado o conceito de matéria, e o conceito de matéria tomando densidade, e como ele acontece em tempos diferentes, primeiro expande, né, aí contrai, gera o próximo plano universal, expande e contrai, daí cria o conceito de tempo. Então, o conceito de tempo, ele existe ligado diretamente à matéria, primeira coisa. Segundo, o conceito de tempo, ele é diferente em cada um dos mundos existentes, né? Assim como o conceito de céu é diferente. E então, é criado o conceito de espaço. Dentro do espaço, então, ele é preenchido a expansão e contração para gerar os planos da matéria. Como a geração de um momento para o outro ela é distinta, então é criado o conceito de tempo. Então, o tempo é só para medir a criação que me antecede, né? E aí, uma vez que existe já realizado o conceito de espaço, já é realizado o conceito de matéria, realizado o conceito de tempo, a próxima conceituação universal é a lei de causa e efeito, que a gente chama de karma, né, ou causalidade, né? É que daí dentro desse conglomerado, tudo que for feito vai ter uma reação para buscar o equilíbrio. Essa é a origem da criação, né, do que a gente conceitua como universos, e dentro do universo, dos mundos, e dentro dos mundos, os seres, tudo no plural, né? Agora, cada um desses ovos, né, que é criado, então dentro desse ambiente é criado um universo, o universo também vai ter um polo infernal e um polo celeste, da mesma maneira. Só que daí são estanques, porque daí isso é um conceito interessante, entre um universo e outro, Sim. O que existe ali é matéria que não permite o fluxo da vida em nenhuma instância. Entre um sistema, né, dentro do universo, entre uma galáxia e outra, o que existe ali é uma matéria que não permite o fluxo de vida em nenhuma instância, nem consciência. São consciências estanques, hierarquias estanques. Por decorrência, né, no nosso conglomerado, no nosso ambiente, não há o fluxo de consciências. Se diz assim que quem entra na Terra, quer dizer, no sistema evolucional, né, só sai quando a evolução estiver terminada. Fora disso, ninguém entra, ninguém sai, né? Então, essa questão... A gente já confundiu a cabeça de a ideia é confundir. Ninguém entra, ninguém sai. Porque assim, eu estou dizendo isso para falar assim, essa questão dos extraterrestres, esquece, porque isso é materialmente impossível. Não Obrigatoriamente. só isso, como de exilados de outros lugares. Não, isso é materialmente impossível. É porque assim, aí, e com todo respeito a quem claro, nós nisso, estamos, né? exatamente, estamos falando. Então, esse sempre é o que norteia nossas trocas de ideia. O respeito. É o respeitar, porque cada um está usando a própria vida para acreditar em alguma coisa. E não existe valor superior à vida. Então, se eu uso minha vida para acreditar em alguma coisa, parabéns, eu desejo que você seja feliz com o que você acredita, né? O que a gente expõe
são alguns elementos que fazem parte da tradição antiga, da Gupta Vidya, que mostram essa escala toda desde a não existência até a particularidade e a individualidade de cada ser humano. Então, entre um conglomerado existencial e outro, não tem como passar. É porque assim, daí, é como se daí aquele espaço que existisse, ele não permite o fluxo de nada, nem de consciência. Você estava falando de ETs agora há pouco aí, né? Então, isso aí não tem mesmo a condição, por exemplo, de dobras do tempo, canais interdimensionais para ver uma integração entre outros sistemas e esses? Não, é porque isso que eu estou falando é que daí assim, é como se o fogo quisesse fazer uma viagem para o mundo da água. No mundo da água inexiste ambiência para que ele exista. Sim. Né? Assim, é materialmente impossível. A transição de matéria entre sistemas, ela é materialmente possível. Nós temos assim, no nosso sistema, quer dizer, então, todos os sistemas que nos antecederam, os outros 3 que faltam, então isso faz parte do nosso ambiente, né? Agora, extra isso... Mesmo a nível consciencial, eu não consigo acessar fora do meu sistema outra coisa, nada? Todas as consciências as quais nos engendram e participaram da criação do ser humano, da primeira ronda, segunda, terceira, então todos os asuras, barixás, todos os planos, tudo está circunscrito, né, em um ovo evolucional, que é esse momento que a gente vive. Fora disso, daí é outra matéria, é outra consciência, é outro momento, é outra instância. Então, já que nós estamos falando de céu, e céu, segundo as crenças que nós temos hoje, todo tipo de crença, o céu é a porta de entrada de um monte de coisas, né? Desde ET, desde espírito, desde exilado, desde meteorito, desde asteroides que destruíram. Então isso não é bem assim. Então. Não, porque assim, cada sistema evolucional em seu momento tem seu próprio céu. Então, o céu que a gente vê hoje, ele é integralmente da Terra, pertence à Terra, está entrelaçado com a Terra. Com a mudança da evolução no nosso momento, o próprio conceito de céu muda, as constelações mudam. Assim, no início, e daí isso dá para dizer, no início do nosso momento evolucional, era uma constelação Mater. A partir dela, derivaram-se 7, cada uma dessas 7 acompanhando uma montanha, né, ao longo de todas as existências. Por quê? Porque são influxos evolucionais. E aí o transbordo... Então lembra, o ovo ele tem dois pontos, né, dois polos, um de entrada e um de saída. Transbordam consciências no nosso, e essa consciência transborda, porque a gente conceitou como céu, depois toma densidade e vai mudando o céu. Então, assim, se a gente pudesse viajar para Marte e fosse conversar com os seres que existem em Marte, caso existisse da maneira como a gente pensa, né? Aí o céu que se vê de lá é diferente, porque não é que o ângulo do universo que você está vendo é diferente, não, é que o que vai estar naquele céu tem a ver com as consciências evoluindo. Então o céu, né, ele está diretamente ligado, né, ao conceito do jiva, do ser humano, né? Tudo que a gente faz tem reflexo, tudo que acontece tem reflexo, isso aí não tem como fugir. Aí não entra já, vamos complicar um pouquinho essa questão do céu, esse céu físico que a gente vê. Se a gente pegar, se você já viu, o nosso telespectador já viu, você vai na estação espacial, você vê o céu da Terra, que está tudo escuro, fora o céu da Terra, está tudo escuro lá no universo. Então essa questão, quem traz o nosso céu, quem deixa o nosso céu visível é o Sol, né? A nossa atmosfera deixa o nosso céu visível. Cada planeta, como você disse, se eu pegar agora, for para Júpiter, eu vou ver aquele sistema, o céu gasoso, Netuno assim, Vênus dessa forma, você falou Marte. Se você fosse assim, para Marte, no corpo físico que Marte tem hoje, o céu seria integralmente escuro. Não teria uma estrela, nada, só o Sol físico. Por quê? Porque esse corpo físico que a gente vê de Marte agora, né, ele está em um momento evolucional distinto. Tá? Então são momentos distintos, até que tem que parar de falar. Tem que parar, porque aí complica mesmo, porque se eu não consigo ver,
Se eu estou no solo de Marte e eu não consigo ver o céu de Marte, é complicado. É porque assim, você falou assim, a gente vai ver o céu. Então, o que nos rodeia é o quinto elemento, que é o Akasha, né? E o Akasha, ele funciona como um véu. Então, a gente vê só aquilo que nos compete. É como você está no teu quarto e ter aquelas estrelinhas no teto. A analogia é perfeita, né? Você que colocou aquelas coisas ali, todas elas têm a vitalidade que você imprimiu na hora de colar, e você que vai dar uma importância especial ou não, depende daquela que você gosta mais do que tem ligação contigo. Como você disse que quando a gente conversa sobre essas coisas, nós entramos em conexão com essas coisas, vamos chamar de coisa. O professor fala, o professor Henrique de Souza, falar de alguém ou alguma coisa é trazer para perto esse alguém ou alguma coisa. Pois bem, então enquanto você estava falando, desde o começo do programa, assim, você estava falando e eu estou aqui visualizando, né, vamos dizer. Né? Parece, visualiza, pode ser loucura, pode ser o que quiser. E eu dei uma volta por aí, mentalmente, né, você falando, e teve lugares, por exemplo, que eu não pude acessar, e a consciência que veio, a resposta que veio, não adianta você tentar acessar, porque você não vai compreender absolutamente nada do que você vai ver. E você quase praticamente respondeu agora, nessa questão de Marte, não adianta você ir para lá, com essa consciência que você tem, com esse físico, com esses olhos, com essas percepções, com esse realmente... estado de consciência. Perfeito. Não, pronto. Então acabou. Isso que você está falando, explica boa parte das dificuldades que as pessoas têm de ver, e não só com relação ao céu, né? Mas assim, para ver a própria vida, para ver a Agartha, para ver Duarte, para ver, você quer ver Vimana, você não importa o que seja, são estados de consciência, né? E tão físico, então as pessoas pensam assim, quando a gente fala de mundos internos, e daí tem a ver com o céu, já vou falar em seguida, sim, né? Então você fala Agartha, aí você pensa assim, aquela abstração, aquela coisa assim, um monte de gente vindo apertado em um buraco. Não, e não é uma abstração, não é alma, não é etérico, não. É gente física existindo com o seu próprio céu, né? Sim. Um processo exatamente igual que a gente está passando. Só que daí, naquela questão que eu falei agora um pouquinho do tempo, né? Eles são aqueles que daí andaram um pouquinho antes e estão terminados em um aspecto da evolução, que é criar lá o corpo causal. Bom, então, criou o universo, tem o polo infernal e o polo celeste, né? Um entra a consciência e o outro entra a matéria. Só que daí... Por que chama, desculpe, por que chama de polo infernal? Inferos, do inferos, lugares, né? Inferiores, lugares inferiores, mas esses inferiores não negativo, não negativo, por isso não, inferior no sentido de densidade. Tá, né? ok. E por que é como se fosse a parte ruim do planeta? Não, né? não existe parte ruim. Então... isso é coisa muito importante a gente conversar. O inferno, né, é lugar inferior, e a gente considera como embaixo. Já falamos sobre isso. No sentido de mais denso, né? Porque lembra, então, quando um plano é criado, daí ele se expande, uma parte dele se contrai e cria o seguinte. Então o seguinte está no primeiro. O segundo se expande, uma parte se contrai e cria o seguinte. Então, o terceiro está no segundo. Então, como a gente vive no sétimo plano em termos de densidade, nós estamos dentro do sexto, do quinto, do quarto, então nós somos o inferno. Onde é que é o inferno desse momento evolucional? Aqui. Sim. Né, que é o mais denso. Então, há um polo celeste e um polo infernal, ou um polo denso e um polo mais sutil. Um entra a consciência e outro entra a matéria. Isso. Só que é uma coisa muito importante, muito interessante, que assim, então tem aquela expressão alquímica, o solve e coagula, né? O sol? Solve et coagula. Solve et coagula. Ou destruis et construis, tá, né? Então o solve, que é o dissolver, é o polo celeste, é a consciência, porque ela tende a fazer com que a existência da matéria termine. A consciência tende a se dirigir à morte física, porque sai do claustro, né? E o polo dos infernos, né, que é o polo da matéria, ele tende a coagular, ele tende a perpetuar a matéria. Por quê? Porque a função do polo infernal, né, do polo mais denso, é manter a matéria coesa, e a função do polo mais sutil é sutilizar a matéria. Então isso funciona no universo inteiro, no nosso sistema solar inteiro, na Terra, polo norte e polo sul,
o mesmo jogo, e no ser humano exatamente a mesma coisa. Então, o conceito de céu, né, que é o que a gente vê, que seria onde se direciona o que seria o polo celeste, ele existe nos universos, no universo, no nosso sistema, na Terra e no ser humano. Então, aquele conceito inicial do Kaelon, que é o sistema de esferas concêntricas, né? Você pegar as tradições antigas, né? Tem a harmonia das esferas, já ouviu falar? Já. Né? Então, que daí são várias esferas, uma girando dentro da outra. Isso. Qual é a forma mais apropriada para se descrever a mecânica celeste? Esferas concêntricas girando, né? Concêntricas girando. Então, uma esfera dentro da outra girando. Quais esferas? Da mais sutil até a mais densa. Né? Esse é o conceito cósmico da matéria. Então, o conceito de céu é aquela parte das esferas que eu vejo. Que parte que eu vejo? Só aquela que me compete. Por isso que a própria terminologia inicial de céu, né, era um recorte disso. E o próprio conceito de divino, o conceito de templo, né, que daí templo também, o templo tinha os arúspices, né, que eram os que liam o futuro, ou os álgores, né, arúspice lia nas entranhas e os álgores liam primeiro no céu, depois na terra e depois na floresta. Então, os álgores eles faziam um recorte no céu para daí ali observar, né, as diretivas divinas, né? Toda a religiosidade na sua origem, ela está ligada ou ao sol, ou a um recorte no céu, ou a esferas. Sim. Esse que é o processo. E aí, essa que é a máxima densidade que o céu real vai adquirir. E uma coisa muito interessante é que, assim, o ser humano, ele pega o conceito de Deus e veja que ele tem um momento em que daí Deus existe enquanto uma potencialidade. Daí ele se manifesta, ele cria os universos, né, os sistemas, criar a matéria, criar a consciência, o tempo, a causalidade. E aquilo continua existindo dentro dele próprio. Então, Deus é a criação como um todo e ele, porque ela está nele, né? Por isso que na Aryavarta o conceito de Deus era Tat, isso. Então, muitas tradições antigas se referem à divindade como isso. Isso. Né? Isso. Quer dizer, aquilo que não tem nome é isso. Né? Por quê? Porque nós somos parte da matéria dele, estamos nele, né? E vamos para ele, donde a questão lá da esfinge. Então, pode perguntar. Tá. Então, exatamente. Já que você tocou, vale a parte. Existem bilhões de pessoas hoje dentro do universo de 7 bilhões, quase 8 que nós somos hoje. Pelo menos 5, vamos dizer, desses 8, acreditam no céu das religiões. Já vamos falar sobre isso. E já, se couber agora, você fala, senão você fala na hora adequada. E como você já falou aqui, durante esses quase 15 anos que nós estamos aqui, tudo que nós falamos, nós criamos. Nós estamos criando tudo que a gente fala. Irreversivelmente. Então, dia a dia, nos domingos, principalmente aquelas repetições das mesmas coisas, tudo isso aqui, estamos criando e estamos dando corpo àquilo, aumentando aquele corpo. Uma egrégora fortíssima, potente e tudo. Inclusive, a questão do Deus que você falou, o homem está criando um Deus... Deuses humanos. Nossa Senhora! E um super Deus, né? Esse Deus no entendimento do ser humano, ele está sendo criado e fortalecido e cada dia mais. Então, como é que fica isso? Mas, assim... É como se daí, assim... A humanidade, ela cria as divindades, né? As religiões criam as divindades, né? Quantas? E todas dignas de respeito e têm valor, já vou explicar. Sem dúvida. Porque, mas assim, sabe, você está pilotando um aeromodelo ou um drone? Sim. Sabe? E daí ele tem uma faixa de frequência, né? Quanto mais baixa a frequência, mais intenso o equipamento, mais longe o equipamento pode ir para que não perca a comunicação. O ser humano ele cria
drones vitais, ele cria egrégoras, né, chamado de deuses, divindades, ou o que cada um queira criar. Só que daí isso se desloca para um determinado local, a parte boa da criação. Só que daí o ser humano perde o código de linguagem, né? E aí fica implorando ajuda para uma criação com a qual ele não consegue conversar, né? Por quê? Porque o ser humano, de maneira geral, isso aí desde sempre... Como é que ele não pode conversar com aquilo que ele criou? Porque não tem código de linguagem, né? E a coisa muito interessante é que daí o céu das divindades, ele funciona baseado no que seria o princípio do eletromagnetismo, né? E quando então você consegue se conectar por um instante com aquilo, né? Aí aquilo que você pede é realizado, que é o conceito de milagre, que milagre existe, né? Claro que existe, eu acredito nisso. Não, e o professor diz, o professor Henrique de Souza, um pensamento, principalmente quando dirigido por uma forte vontade, é sempre uma entidade viva, capaz de realizar a ideia que lhe deu origem. Acabou de estabelecer a conexão entre o humano e o divino. O problema é que o ser humano, ele cria a divindade e coloca em um céu que ele não compreende. E aí a divindade está em qualquer lugar, menos no próprio ser humano. O que assim... de um desconhecimento gigantesco, né? E talvez a razão de boa parte dos sofrimentos da humanidade seja esse. Bom, então é criada essa polarização, né? Tá. No universo como um todo. E há essas camadas, né? de existência de consciência na tradição antiga, na tradição védica, são as chamadas lokas, né? Já ouviu falar? Já. Então, são as 7 lokas, né? E ela vai desde essa que a gente habita, que é chamado de Burlok, né? Até a última, que é a Sattva, que é assim, é o que de mais excelso existe. Então, são 7 esferas concêntricas em toda a matéria, onde existem as consciências que lhes são afim, né? Mas daí, como é que isso vai se projetar para o próprio ser humano? São 7 lokas, né? E seria o equivalente aos polos celestes. Só que se tem um polo de densidade celeste, tem o polo de densidade material. Então daí no ser humano, né, e no universo como um todo, o universo humano que nos compete, né, tem esses 7 locais celestiais, mas também e onde ficam os 7 locais daí caóticos, densos ou infernais? Coexistindo, porque a matéria só existe porque existem os 7 locais infernais, que são chamados talas. Então a matéria só existe para evoluir porque as talas estão em atividade. Então, cosmicamente, o conceito de bem e mal inexiste. Bem é espírito e mal é matéria, ponto. A partir daí é tudo invenção humana. E daí então isso existe, esse jogo para manter os universos, já falamos, existe para manter o cosmos existindo, né? Existe para manter os sistemas, existe na Terra, existe o ser humano. Aí no ser humano, então tem as 7 lokas, né? Daí temos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e sétima, né? Daqui para cima e daqui para baixo tem as 7 talas, né? Então todas as forças infernais que mantém a matéria coesa, e são inteligências especializadíssimas, são devas mantenedores da matéria, tão deuses quanto os deuses. Deus e o diabo são deuses da mesma qualidade, porque eles mantêm o influxo de consciência e mantêm o influxo de matéria coesa, né? O choque e o entrelaçamento desses dois é que permite que a gente exista, que exista a Terra, que exista o céu, que exista a própria dualidade evolução. Em tudo, né? E não existe matéria fora da dualidade. Sim. E não existe espírito fora da dualidade, né? Então isso no ser humano é a mesma coisa. E aí no ser humano, né, e na Terra, então a vida vai entrar pelo polo divino e vai sair pelo polo infernal. É como no caso do ser humano, a vida entra pelo polo divino e sai pelo polo infernal. Qual é o polo? Então você pega as 7 circunferências, as 7 lokas.
Você pode fazer analogia com os 7 chakras, né? Eu ia perguntar isso. E se você tem a tem ver. 7 chakras, que são esses que eu citei agora, né? Sim. Só que são locais assim, mantidos tão em reserva, que daí o saber sobre te dá o direito de vida e morte sobre os outros seres. Então por isso que é um conhecimento mantido em reserva, né? Então existem esses 7, e vejo que eu apontei as 7 partes, né? E não vou repetir, mas aí tem a ver com o local onde estão esses conjuntos de forças, né? E as talas, então, ela existe da cintura para baixo. Então, é por isso que quando você vai fazer um processo, você vê o yoga, vai fazer uma yoga respiratória, você senta em samadhi, né? Em samadhi, Lótus. em padmasana, né? Posição de lótus. Porque daí, em você sentando, você interrompe o fluxo de vitalidade, a conversa das talas com as locas, para que você consiga agir como ser humano e dar um tempo no que existe para baixo. Agora, o que existe para baixo são as inteligências que mantêm o conceito de vida, porque se você pegasse e simplesmente deixasse de vitalizar as talas, a própria vida seria impossível, o céu seria impossível, né? A existência seria impossível. Assim que as coisas funcionam. Então não é frescura a posição de yoga. Posição de lótus não é frescura nenhuma. Você explicou agora, é interessante isso. É Padmasana, Padmasana, né? Padmasana. Você senta e aí se corta o influxo e assim, e tem Padmasana e tem o Ardha Padmasana, que é o meio. E aí você coloca o calcanhar em cima das pernas, quando você consegue fazer aquele. Por quê? Porque eu tenho aqui a artéria femoral. Isso. E aí você Tá. dificulta o trânsito de sangue, e quando vai dificultar o trânsito de sangue, Ojas, que é o espírito do sangue, ele não vitaliza adequadamente os centros infernais, eles Isso, enfraquecem vitaliza, temporariamente, exato. E a você circulação é pode melhor pra cima. diminuir o volume de conversas na tua mente, para que a mente foque em alguma coisa, para começar um processo dharana, né? Dhyana, samadhi. Esse que é o processo. E isso que acontece tem a ver com, né, o que a gente conceituou como céu. Então tá, fala agora, muito bem, existe uma Aí- posição de lótus Deixa eu só falar do uma coisa. divino com o Inferus? Tem que ter. Deixa eu falar uma outra Vai. coisa. Tem coisa que nós não vamos conversar. Mas eu tenho o direito de provocar. Eu sei. Então, assim, a gente fala da Agartha, né? Fisicamente, 7 locas do norte para o sul em zigue-zague. E se tem essas 7 locas, né, na Agartha, onde fica o mantenedor da matéria, as talas, também ficam internamente. Né? Porque elas que mantêm o mundo coeso, elas que mantêm o conceito de céu. Né? Então, o jogo das duas é que faz fluir, né, a vitalidade, assim como no ser humano, então vai fluir através de Sushna, Ida e Pingala, então vai alimentar as 7 esferas, porque o ser humano ele é um conjunto de 14 potestades, né? 7 divinas e 7 infernais, mantenedoras da matéria, mantenedoras da consciência. Quando a gente pensa daí em céu, tudo que o ser humano constrói é o que vai se manifestar naquilo que a gente considera como céu. Esse que é o conceito. Muito bom. Então você não pode responder o que eu falei, mas tá bom. Não, tem coisas que daí é melhor não conversar. Tá, por que se usa o termo, se você souber responder, claro, por que não se usa, por que se fala infernal e não inferal, que seria o certo? É só questão de costume. Será que porque vício logístico, logística não, de linguagem? Mas é sempre isso, quando a gente vai conversar, eu sempre gosto de pegar uma âncora etimológica, assim, a gente geralmente começa a conversa dizendo a origem da palavra. Por quê? Porque daí você pega o ente, o gênio daquela palavra, na isso sua mesmo. Origem, antes dele ter sido modificado pelas vestes humanas, pela compreensão humana, assim. Então, o inferno e inferos é a mesma coisa. O conceito de inferno... Só que, se eu falar inferos, nenhuma religião vai associar ao inferno. Aí é que tá. Porque daí se criou, assim, na tradição grega, você tem o Hades, que é os lugares infernais, o Érebo, né?
o Erebo, que é o purgatório, e os campos elíseos, que é o céu. Isso. Né? E aí, em termos de existência, né? Então a gente tem os campos elíseos, né? Que é a parte divina, seria o que está externo, são as constelações que a gente vê. Então isso seria os campos elíseos. E eu já vou falar de o que acontece na questão da morte com relação ao céu, tá? Então são os campos elíseos. Daí o que seria o mundo intermediário seria o de baixo, né? E o que seria o inferno, considerando os três, o inferno é a superfície, que é onde a coisa pega, quando é o lugar da ignorância. A grande dificuldade, então, a gente já conversou há um tempo sobre as características da mente, né? Como é que funciona a manas, a mente concreta, né? E tem uma das funções da mente, uma das características que a mente pode trabalhar, é criar um falso conhecimento, né? Falso conhecimento chama vipariyaya, né? E uma das variantes do falso conhecimento é o que a gente chama de avidya, né? Avidya com circunflexo, que é a ignorância. Vidya é sabedoria. E uma das derivadas da ignorância, talvez a mais complexa delas, é o egoísmo. Não o egoísmo no conceito que a gente tem de eu querer as coisas em relação aos outros, essa coisa mais densa, assim, mais pueril, né? O pior tipo de egoísmo é aquele onde o indivíduo, o ser humano, né, ele considera a sua persona como sendo o ponto de referência da evolução da existência. Então, fala assim, mas por que você tem medo da morte? É porque eu vou deixar de existir. Por que você tem medo da segunda morte, do segundo sono? Porque eu vou deixar de existir. Por que você tem medo da compreensão do que é o absoluto? Porque eu vou deixar de existir. Só que esse eu que está falando é o eu persona. Sim. Né? E aí esse é o maior egoísmo, é deixar que a persona, né? Persona é a máscara, aquela através do qual o som ecoa, né? E só que atrás da máscara está o eu de verdade, né? E aí o eu, em vez dele tomar conta do processo de aquisição de consciência, ele deixa para a persona, e a persona o que mais teme é deixar de existir. Então aí todo o conceito universal passa a ser inacreditável ou indesejável, porque coloca em risco a persona, a individualidade, em termos de persona, né? Quando é que é tanta coisa, Grego. Tudo bem, vamos lá. Não é que manda brasa. Não, mas é que não, muita coisa a gente não pode conversar. Não, claro. Mas por isso que daí a gente sempre brinca na questão da iniciação, porque assim, iniciação é liberdade, né? Porque qualquer um pode aprisionar o teu corpo, mas ninguém pode aprisionar a tua alma. No momento em que você busca a verdade, ou não vamos chamar de verdade, você busca um conhecimento diferente através da iniciação, né? Aí isso aí leva a tua alma para todos os locais onde você vai contemplar, né? E isso aí torna a alma dispersa em todos os planos da existência nos universos. Eu acho que um conterrâneo meu falou sobre isso, alguma coisa, eu não consigo, né? Falou que você pode fazer o que você quiser com o meu corpo, mas a minha alma você não consegue. Alguma coisa nesse sentido. Já naquele tempo, já se tinha essa consciência. Era a base do processo, né? Então, a iniciação, ela dá a liberdade, não liberdade de ir e vir em corpo, liberdade de alma. Você coloca a tua alma, estando vivo, nos lugares mais ocultos do universo, e vê, e compreende, e fala, e sente, e daí vem e reparte. Então, por isso que assim, é um caminho individual, porque eu não consigo... mesmo se fosse possível falar sobre tudo, né? Mas daí não seria justo, né? Então eu não consigo passar para você ou para vocês. Sim, o que você viu é seu. O ponto de vista, porque ponto de vista é isso, é como eu vejo. Isso. E eu posso te falar assim, se você for naquela coordenada lá,
você pode ver no mesmo ângulo que eu, aí você vai no mesmo local, só que daí é o teu ponto de vista. E a tua percepção. O universo inteiro ele está assim, ele está esperando para ser visto. Porque é isso que é o que a gente chama de evolução. Bom, então o céu das religiões, né? Assim, todo mundo deseja ir para o céu, né? Porque daí não porque o céu seja bom, não porque daí lá eu vá ficar eternamente, mas é porque daí se eu for para o céu, né? Lá é o paraíso, né? Porra? Não só isso, é porque daí eu vou existir para sempre. Então aí vem a persona. É assim, eu quero ir para o céu porque eu quero ir para o céu, porque eu quero existir, né? Só que daí o céu de verdade, né? Assim, a gente pode denominar o céu como Deva Loka, ou lugar dos devas, né? Acessível aos seres humanos. Só que o céu ele é bem mais vazio do que se pensa, não está tão povoado assim não, sabe? Porque acontece assim, morri, né? Não sabia para onde ir, porque nunca estudei, nunca me iniciei, né? Sim. Como eu não sabia para onde ir, então eu sigo a vaga, sigo as ondas, né? Daí o corpo físico não vai ficar uns dias, vai começar a dissociar, o corpo vital vai ficar uns dias e vai dissociar, caso não fosse preparado. Se é preparado, a gente sabe, né? Aí o vital vai para determinado lugar, aí é outra história. Estou falando assim, uma vida, comer, dormir, procriar, futebol, novela, né? Que não é nada de errado, cada um faz cada a vida um faz que o que bem quiser, entende, né? Isso. E sim, primeiro eu falo isso, depois aquele que tem uma crença muito profunda em uma religião, e depois o iniciado. Temos uns minutinhos ainda. Tem, né? então, nem vi que horas são. Vamos lá, vamos seguir, pode seguir. Não tira o raciocínio, Morri. não, vai. Sim, não, tranquilo, morri. Aí eu construí uma alma durante a minha existência, né? E a alma, ela é formada por tudo que eu adquiri de conhecimento e todas as emoções que eu tive, as duas entrelaçadas, né? E vitalizadas entre si. Enquanto eu estou existindo, quem está mandando em mim ou são as emoções mais densas ou o instinto, e eu vou levando a vida normal. Quando cessa a interferência do corpo físico e se rompe esse liame que liga essas 7 esferas, né, essas 7 locas, as 7 talas em mim, né, e as talas infernais deixam de ter ingerência e eu perco a coesão do que se chama de vida física, né, daí então eu vou passar para um momento em que eu estou como alma, né. No lugar onde vai ficar a minha alma, vai acontecer um processo muito simples. Como aquelas coisas mais densas que eu criei, elas não estão mais sendo alimentadas, porque elas dependiam dos sentidos para serem alimentadas, né? E eu não tenho mais o corpo físico para alimentar, então assim, é como preparar uma mochila para ir para o mato. O que eu preparei, não preparei, se vira, né? Daí, estou ali. Aí essas coisas que não são mais alimentadas, né, elas começam a ficar sem vitalidade. E sabe que quanto mais denso é uma emoção, quanto mais denso é um conhecimento, quanto mais em direção aos instintos, mais fome tem, mais frequentemente precisa ser alimentado, mais denso é, não é? E quanto mais indo em direção à emoção superior, ao conhecimento superior, à abstração, à intuição, mais sutil é, né? A ponto de precisar, assim, sabe? A diferença entre você beber um caminhão-pipa e beber um copo de água. Tá? Então, quanto mais denso o caminhão-pipa, quanto mais, sabe? E aí, então, nesse processo seguinte da continuação da vida, já ser o corpo físico, essas coisas que precisam de muita vitalidade, elas começam a entrar em um processo de inação ou inanição. Por quê? Porque não estão sendo alimentadas. Sim. E aquela parte mais sutil está lépida e fagueira ainda. Por quê? Porque ela precisa de tão pouco para se manter existindo, que ela ainda está completamente consciente. Só que tem quem está coordenando esse processo nesse segundo momento, não é mais o local onde eu decido colocar a consciência. Quem está controlando o processo nesse segundo momento, daí já não é mais a persona está submetida ao eu, né? E aí esse processo de sublimação, né? De capilarização,
ele faz com que essa parte mais densa ela assente, né? E a parte mais sutil, então, ela passa a ser utilizada. Essa parte mais sutil, que é assim, tudo aquilo que eu fiz de útil, né? Ela tende a ir para um segundo momento e vai haver uma dissociação. Essa dissociação é aquele ponto onde a alma deixa de existir. Dissociada a alma, sabe só o que vai sobrar? É uma coisa muito interessante. Porque isso é uma coisa assim bem intrigante mesmo, porque é uma coisa incrível. Porque para que o ser humano tenha aquilo que ele mais deseja, ele tem que abrir mão daquilo que ele mais ama. Então, o que o ser humano de maneira geral mais ama? A sua individualidade, né? O eu, o Jorge, a carteira de identidade. E eu desejo o céu. Vamos fazer de conta que eu desejasse uma coisa dessa, né? Para que daí então aquilo que em mim existe, né, possa ir para o céu que eu desejo, eu não posso passar por aquela porta, porque o que me forma é dissociado. Então o que vai para o céu de maneira geral é somente aquilo que não faz parte do dia a dia de cada um de maneira geral. Assim, eu desejo que a humanidade tenha paz, né? E a gente trabalha todos os dias para isso, e acredita na humanidade, não sei o que e tal, e a vida vai passar, e eu vou morrer, e a humanidade não vai ter conseguido a paz integral ainda, né? Ou tomara que consiga, tudo bem. Passou pelo processo da morte, a única coisa que vai passar a existir nesse lugar chamado Deva Loka, lugar dos Devas, lugar dos deuses, é aquele sentimento que era dirigido à humanidade inteira. Então, é por isso que entrar no reino dos céus é tão difícil. Assim, passar por uma agulha é mais fácil. O camelo era aquela corda que se usava para amarrar navio, né? Isso. Passar pelo buraco da agulha do que o rico na questão dos bens materiais. Isso. Né? É porque daí realmente é como se fossem vários filtros, né? E aí o que pode ficar nesse reino, né? nesse local dos devas, né? Ele é tão sutil que ele não tem mais nada a ver com a minha personalidade. Então quem vai estar nesse local que eu tanto desejei ir com tudo, né, é aquilo que eu esqueci em mim, porque tudo o resto ficou no caminho. É como se assim, você vai fazer uma travessia no deserto com relação ao oásis e sai cheio de equipamento, tudo, e carregando sacola com ouro, pedra preciosa, sei, tudo aquilo que você dá valor. Você começa no deserto, mas fica pesado. Aí você joga fora uma sacola, joga fora outra sacola. No final você está só de roupa e com o cantil. Acaba o cantil, joga fora o cantil. E aquele calor escaldante, e você não vai conseguir. Aí o que você faz? Você começa a jogar fora a roupa. Né? Aí você chega no oásis nu, né? E toda a tua persona, toda a tua bagagem ficou para trás. E graças à lei que você conseguiu chegar no oásis. É isso que é o conceito de céu. O que existe antes é o seguinte, isso uma parte, ponto, isso terminando. O que existe antes é assim, então eu sou extremamente religioso, né? Independente de qual seja a minha religião, né? Sim. Sou muçulmano, sou judeu, sou católico, sou budista, não interessa o que shintoísta, não interessa o que seja, né? Brahmani, não interessa, né? O que seja. E eu me dedico a fazer o bem dentro das minhas condições, né? Não me iniciei, né? Nunca procurei desvelar os mistérios do universo que me cabe, porque me compete, é meu, porque eu faço parte. Então, se é meu, eu deveria desejar, mas como eu nunca desejei, né? E aí então eu tenho uma vida regular, né? E eu me ocupo assim eu não faço mal, eu procuro fazer o bem, né? Eu procuro praticar a fraternidade dentro da minha compreensão do que seja fraternidade, e eu crio um conceito de céu, né? E o céu para mim é aquele lugar onde é que eu vou, e eu vou encontrar a minha família, né? E eu vou encontrar os meus amigos, e eu vou encontrar todos os santos, né, que eu acredito. Sim. E vou encontrar Deus.
né? Lógico que Deus não vai estar, né? Porque o universo inteiro e todos os céus estão em Ele, Ele não está em nenhum. As pessoas acreditam que vão encontrar. E aí eu morri. Nesse primeiro momento em que daí a minha persona ainda está íntegra, né? No sentido de não ter se dissolvida, eu vou viver no mundo que eu construí, né? Só que assim, por exemplo, eu encontro você, eu encontro vocês, eu encontro algumas pessoas durante o sono. Por quê? Porque eu estou com o corpo físico ainda ativo, né? E em sono astral, né, eu encontro as outras pessoas, o corpo astral das pessoas, a gente conversa, troca ideia, essas coisas assim. Quando acontece o processo da morte, daí aquele amigo que você vai encontrar, no primeiro momento pode até ser o mesmo. Aquele familiar que você vai encontrar no primeiro momento pode até ser o mesmo. Por quê? Porque são recém não natos, acabaram de sair do estado primário de matéria, né? Na medida que vai passando o tempo, e o tempo ele é diferente em cada uma das esferas, em cada um dos estados. Então o tempo no físico é um, no vital é outro, no astral é outro, no mental é outro, completamente diferente. Então no plano búdico, 1 segundo é 1 milhão de anos, né, no plano mais denso, né? Então eu vou encontrar e vou chegar num céu, que é aquele céu que eu construí, né, e vou experimentar as delícias daquele céu, né? Então assim, aquela temperatura agradável, não é frio, né? Então, e aí todos os meus amigos, e daí a gente vai conversar, comer churrasco todo dia, todos os parentes juntos. No final da tarde eu vou lá e converso com Deus, e vou lá e converso com o santo, e pratico a minha religião. Vai existir, não tem problema nenhum, né? Só que é o seguinte, é finito, porque na medida em que, né, essa tua persona vai se desvanecendo, junto se desvanece o céu. O que vai ficar daí nesse caminho que você andou no deserto são várias partes da existência. A parte mais densa, se você não conseguiu dar conta, ela vai ficar no entorno da Terra, que são os Kama-rupas, né? E aí a parte mais sutil vai ficar no mundo que te compete, né? Até aí o teu substrato ficar no Deva-loka, até que haja o impulso de descida. Terceira alternativa, iniciado, né? Se você foi atrás, foi ver como é que acontece, por que e tal. Sim, existe a divindade, existe, mas não existe no céu, não existe um céu. E se ela está no céu, eu converso com a divindade no meu céu. Não preciso de alguém que converse com a divindade intermediária em meu nome e me cobre para isso, assim. Essa questão das religiões, e tampouco a divindade como um todo, ou o céu como um todo. É impossível existir um Deus melhor que o outro, ou um Deus que o outro. Por quê? Porque existe um. Não existe multiplicidade em seres humanos, mas uma única divindade, ela é, né? Daí então você procurou liberdade para a tua alma. Significa que daí você, em estando vivo, você foi para todos esses lugares, né? E aí você sabe que equipamento levar no deserto, você sabe qual é a direção do oásis, você sabe qual é a altura do céu, você sabe quais, como, quando, quem, código de linguagem, onde. Cessou a existência do corpo físico. Dormir hoje, amanhã acordar e seguir com a vida exatamente igual. E aí você segue estudando, segue para o teu lugar, fica coeso e assim vai. Mas se existir o menor resquício de medo pela perda da persona, pode esquecer, porque não vai para lugar nenhum, né? Esse é o conceito de céu religioso e é o conceito de céu físico. Eu achei interessante. Você já deve ter feito. Se você falou, é porque você tem base, né? As pessoas se preocupam com a morte, já exploramos bem o tema morte e pós-morte, né? Por causa de perder o seu eu. Ninguém quer morrer, né? O grande medo é esse, assim, qual é o... Eu não, porque eu não tenho medo, né? Assim, medo é uma palavra que eu desconheço, né? Graças à lei. Mas, então, por assim, se eu não tivesse conhecimento, o maior medo do Jorge seria morrer. Porque todo ser vivo, por mais instintivo que seja, do elemental a um grande conglomerado, né, um egrégora, o que ele deseja é sobreviver. É natural, o medo é instintivo. Para que você não tenha medo, você tem que controlar o instinto. E o que é instinto? As talas. Então, são tão deuses quanto, só que com uma função que é simplesmente manter a matéria coesa. Você sabe que você falou, eu, por exemplo, fala de mim.
Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de existir alguma coisa depois da morte. É isso que eu tenho. Mas então você já pensou? É a mesma coisa? Então aí é que tá. Não, mas se prepara. Esse negócio de dormir e não acordou? Pô, não, que maravilha, meu. Que maravilha, não, que coisa maravilhosa. Isso seria ilógico. Não, que seria ilógico, seria. Ilógico. Assim, Grego, olha só. Existe, assim, a separação das esferas, as consciências, existe a divindade. Então, você apagar a luz e acabou? Que maravilha. Existem os mundos internos, existem as escalas, assim, e, assim, porque seria assim, você entrar numa loja de porcelana e se comportar como um elefante, e depois você sair calmamente e ninguém nem gritar contigo assim, poxa, mas você quebrou aqui, machucou as pessoas, os cacos que você deixou no chão, cortou o pé, os pés de várias pessoas. A gente não vai te prender, né? Mas no mínimo você tem que levar essa imagem na mente para que você não repita novamente. Não faça de novo isso. No mínimo a vida deveria servir para que a gente não repetisse os mesmos erros. Então, obviamente, tem recorrência. Tudo bem, você falou aqui, está gravado num programa aqui, vamos ver isso aqui, né? Que eu volto. Que você voltava. Que eu voltaria para buscar. Exatamente, eu ia esperar o negócio. Não, e daí assim. não é que daí eu vou estar num lugar e você vai estar. Não, isso aí, tudo bem. Porque, assim, provavelmente vá mais cedo, se né? você falou mentira e se existir alguma coisa do lado de lá, você vai ver, vai ter um canal aí e as pessoas, os nossos telespectadores, vai ter um monte de telespectador vivo ainda. E aí você vê, olha, ele falou aqui e tal, nós vamos arrumar interferência e vou dedurar o Jorge. O interessante é que, assim, que daí toda essa visão, e daí não é nem compreensão, é toda essa visão desse sistema, dessa geometria cósmica, né? Ele é completamente real, e o estar e conviver com todas essas realidades é só um estado de consciência, porque estado de consciência é aquilo, é onde eu coloco a minha visão, né? Estado de consciência é só isso. Então, na medida em que a vida for se desenrolando, o estado de consciência ela muda, e a gente está agora em uma ascendente, assim, uma progressão não mais aritmética, a gente está em uma progressão geométrica de acontecimentos em tudo, para o mundo também, né? O mundo vai ter que pagar um certo pedágio logo em seguida, mas faz parte. Então, os seres de maneira geral vão estar em um estado de consciência tal que muitas das coisas que a gente conversa hoje e que a pessoa precisa daí, ou a pessoa vai ver depois que morrer, ou precisa terminar a iniciação, ou não sei qual é o caminho de cada um, vai chegar um ponto em que daí o invisível está cada vez mais se projetando na matéria, né, e se tornando visível, assim, uma coisa assim, olha, densa como é esse negócio que está aqui no meio da minha mão, e daí eu vou conseguir ver, né, vai se misturar. A Agartha, que daí agora está temporariamente onde está, ela vem para a superfície e se mistura, vai deixar de existir o conceito de Agartha, né? Então os seres são diferenciados, o código de linguagem e aquilo que vai se travar as conversas, como a gente faz agora, daí sempre vai ser cada vez mais além, até chegar ao ponto em que a todos é dado conhecer aquilo que hoje é chamado de incognoscível, né? O incompreensível, o invisível, o impossível, inadmissível, inalcançável, né? E se tira o IN da frente, que é a negação, e tudo isso se torna realidade. O céu vai se compreender e vai se ver que ele está completamente ao alcance da mão de cada um, porque cada coisa que está visível hoje está ligada diretamente ao que eu faço. Então, sabe que a gente está no quarto sistema de evolução, né? E daí a Terra, ela é formada por tem 7 globos, né? Então, cada estado de matéria, né, desses 7 do momento atual, estão representados na Agartha, né? Estão representados no céu, estão representados no ser humano. Por isso que daí a chave para você andar no céu e a chave para você andar no universo, a chave para você andar nos mundos internos, é você aprender a andar em você mesmo. Por quê? Porque você é formado por todos eles. Então o ser humano é formado por 14 céus e 7 céus e 7 infernos, e todos os seres que existem nesses locais estão representados em cada um desses locais.
só. Por isso se fala o macrocosmos e o microcosmos. É isso, né? Esse que é o céu perfeito. Então tá, a partir de hoje, então, você já vai, quando você falar céu, você já vai ter uma outra consciência. Vai entrar aquele primeiro conflito, né? Opa, céu, 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 aquilo que eu já conheço, aquilo que já me incutiram na cabeça e aquilo que eu ouvi agora de diferente. Então, assim, essa confrontação, ela é boa, ela é sadia, né? Para a gente poder chegar à nossa própria conclusão. Das conversas que a gente tem tido, assim, que eu me lembro, daí hoje foi uma das conversas com maior volume de informação. Sim, falamos coisa que a gente não havia falado anteriormente. E porque daí cada uma dessas coisas que a gente conversou hoje é a ponta de um fio. É um fio de Ariadne, né? Aí cada um pode pegar o fio que melhor lhe apeteça. O importante é que não fique parado. Exato, explorar, como eu acabei de dizer, exatamente. A iniciação é uma coisa muito linda porque ela te liberta, a iniciação te liberta da matéria, te liberta dos outros seres humanos, né? E te liberta da própria divindade, porque a divindade também está evoluindo. A divindade, que são as hierarquias que a gente considera como devas, deuses, as hierarquias, assim, então, os Mórias, Kutumes, Abiala, Najibs, Jacoves, que não sei o que, Serapis, Hilarião, os sábios, os monges, os Budas, os Cristos, todos eles ainda em evolução, todos eles ainda vêm para fazer um trabalho, porque se estão aqui ainda estão ajudando o processo. Sem dúvida. Então, a iniciação te permite se libertar, porque você não se considera mais abaixo. Você vê daí toda a divindade como ela realmente é. Quem são? Teus irmãos. Você vê todos os seres humanos não mais como inimigo, mas como quem eles realmente são. O que eles são? Meus irmãos. Sim. Você vê toda a matéria como o que ela realmente é. Ela não está para te servir. São teus irmãos, né? Em um outro estado de consciência, né? Ainda esperando que você evolua, porque em você evoluindo, eles em você evoluem junto. Todo o inferno, todos os infernos em nós estão angustiadamente no aguardo que a gente tenha consciência, porque o único lugar possível de o céu se misturar com o inferno para criar uma terceira coisa superior a todos é no próprio ser humano. Então cada um, eu gravei bem aqui, cada um de nós agora deve buscar a posição de lótus, né? A física e em outros níveis. Só que assim, você sentar em Padmasana para nada, não adianta. Claro. E você tem que ter muito cuidado. Se tiver problema no joelho, você não faça. Se tiver problema de circulação, você não faça. Então, assim, é como um remédio. O conhecimento não é um remédio. O conhecimento é a medicina da alma. Assim, e como qualquer medicina, se tomada inadequadamente, mais prejudica do que ajuda. Sim. Né? Por isso que a iniciação é um passo cada vez, com toda a paciência do mundo, porque você está transformando a matéria. Você está transformar e criar estado de consciência é da consciência à matéria que em você é inconsciente. E a matéria que em você é inconsciente é um reflexo da matéria universal que é inconsciente. Não é simples, mas tem que ser feito. E só quem pode fazer isso? O ser humano. O ser humano. É isso aí. Um monte de ferramentas foram passadas hoje. Mãos à obra. Jorge, brigadão mais uma vez. É gostoso isso aqui, viu? Pena que passa rápido assim. Mas fica tudo. Fica perenizado aqui, isso que é o mais importante. Assim, se a gente conseguir, assim, a cada conversa, ao longo desse ano, pelo menos colocar uma plaquinha assim, indicando assim, olha, um bom caminho, e alguém passar e resolver seguir, se um seguir, a gente já cumpriu o nosso papel. É isso aí. Então, para vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz e que a caminhada de vocês seja profícua, mansa e feliz. Isso.